April Mary Tinsley. A trágica história de uma pequena garotinha de 8 anos de idade. E aí galera, bem-vindos ao canal Rafa Master 88. Eu sou Rafael Viana e no Crime Lines de hoje vamos contar a história de April Mary Tinsley. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, curtem e compartilhem, dê aquela força pra gente, galera. Beleza? Tamo junto? Então, solta a intro. April Mary Tinsley era uma pequena garotinha que nasceu em 18 de março de 1980 em Fort Wayne, no condado de Allen, Indiana. Essa pequena garotinha era filha de Janet Tinsley. Ela possuía um irmão, Paul Tinsley. O pai dela eu não consegui achar outras informações. Todos diziam que era uma garotinha calma, alegre, doce e muito esperta. April e sua família, eles moravam em um bairro muito tranquilo de baixa criminalidade. Aluna da primeira série da escola Fairfield, além de todas essas qualidades, a garotinha era membro do coro infantil da igreja metodista Faith United. No dia 1º de abril de 1988, em uma sexta-feira, April voltou mais cedo da escola. E logo depois de almoçar com sua mãe Janet, ela foi brincar na casa de uma das suas coleguinhas com permissão da sua própria mãe. A única exigência feita foi que a garotinha ligasse assim que encontrasse suas amiguinhas. Chegando na casa de Nicole, que era uma das suas coleguinhas, April ligou sua mãe e ela foi avisada que retornasse até as 4 da tarde, já que aquele dia estava bem nublado. April era uma garota muito obediente, porém neste dia algo mudou. April não apareceu em casa logo passadas 4 horas da tarde. Janet, muito preocupada, ligou para a mãe de Nicole e a mãe de Nicole falou que as garotinhas foram brincar em um playground ali por perto. Porém, às 15 horas, April deveria ter ido embora sozinha, pois Nicole ia para casa de uma outra amiguinha depois desse horário. Só que começou a garoar, então April voltou para casa da Nicole para poder buscar o guarda-chuva. Na realidade, ela nunca mais foi vista, mesmo antes de pegar seu guarda-chuva. Sem informações de sua filha, os pais de April começaram uma busca por todos os locais que ela costumava brincar, e os vizinhos ajudaram nessa busca. Sem nenhum rastro de April, Janet, seu marido, contactou a polícia em torno das 18 horas daquele dia. Com as fotos da garota em mãos, a busca inicial incluiu 250 policiais de Fort Wayne e 50 voluntários, os quais eram amigos, vizinhos e os próprios pais de April. A única pista foi a de uma testemunha que relatou que viu um homem branco, aparentando ter uns 30 anos, forçando uma garota a entrar em sua caminhonete. Logo o desaparecimento começou a ser tratado como um sequestro. 4 dias depois, um corredor encontrou o corpo de April em uma vala ao oeste de Spencerville, em Indiana. Perto do local, os investigadores encontraram um brinquedo sexual em uma sacola de compras. April estava com sinais de sufocamento, ela estava vestida e estava faltando apenas um dos seus tênis, que foi encontrado cerca de 200 metros depois do corpo. Os policiais concluíram que o suposto assassino não queria esconder o corpo, porque ele deixou bem perto da pista e só se livrou do tênis depois porque percebeu que o mesmo ainda estava dentro da caminhonete. Foi relatado mais tarde por um motorista uma caminhonete azul perto deste local. Mas nada se conectava com os fatos ou estava muito longe de se encaixar em respostas. O relatório da autópsia concluiu que ela havia sido estuprada e depois foi estrangulada até a morte cerca de 2 dias antes de ser encontrada. E o seu corpo só foi colocado na vala 4 horas antes dos policiais o localizar. 2 estações de rádio locais arrecadaram dinheiro para estabelecer uma recompensa em 5 de abril de 1988 para quem pudesse fornecer pistas concretas do assassino. E também arrecadou fundos adicionais para fazer o enterro de Tinsley. O velório de April foi realizado em 8 de abril de 1988 e ela foi enterrada no Greenlawn Memorial Park em Indiana.
As investigações começaram com relatos citados anteriormente. Foi feito um retrato falado com as características fornecidas e vários suspeitos parecidos com o desenho foram interrogados. As autoridades suspeitaram de um sujeito de 34 anos com as características semelhantes ao retrato falado. E ele tinha sido acusado de outro caso de estupro infantil que não tinha nada a ver com este. Porém, o rapaz foi absolvido das acusações no mês seguinte. Então se passaram 2 anos e nada ligava nenhum suspeito ao crime, até que em 21 de maio de 1990, a polícia encontrou uma mensagem em um celeiro em St. Joseph Township, dizendo: "Eu matei a menina April M. Tinsley de 8 anos, e você encontrou o outro sapato, ha ha ha, eu vou matar de novo." Foi encontrado no celeiro também o lápis que escreveu a mensagem. Inicialmente, os investigadores pensaram que aquela mensagem poderia estar conectada ao assassinato de outra garota de 7 anos. Essa garotinha se chamava Sarah Jean Bowker e o corpo também foi encontrado em 14 de junho de 1990 em Fort Wayne. A polícia local, junto com a polícia estadual, formou uma equipe de homicídios em abril de 1991 para investigar os 2 casos, o caso de Tinsley e Bowker. Porém, em 7 de agosto de 1991, a Unidade de Ciências Comportamental do FBI determinou que, embora os casos de Tinsley e Bowker fossem semelhantes, eles não estavam relacionados. No começo, todos acharam que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, porém o fato do tênis ser encontrado depois do corpo tornou aquela mensagem uma pista, pois nunca foi divulgado a ninguém as informações ali do assassinato. Somente o assassino saberia daquilo. Os investigadores tinham o DNA do assassino devido aos abusos, mas ninguém nunca foi ligado àquele DNA, então nada foi encontrado. Com o passar do tempo, sem nenhuma solução, a família de April deixou a cidade em 1991 e só regressou depois de 5 anos. Porém, mais nada aconteceu durante 15 anos. 16 anos após o assassinato de Tinsley, uma nova garotinha foi encontrada morta próximo ao local onde April foi encontrada junto com um bilhete, o qual dizia: "Oi, querida, eu estive observando você e eu sou a mesma pessoa que sequestrou e matou April Tinsley. Deixo um presente para vocês. Você será a minha próxima vítima." Junto ao bilhete havia um preservativo usado. E mais tarde, naquela mesma região, foi encontrado outro preservativo com um novo bilhete. E tinha uma mensagem ali para que todo aquele material fosse levado para a polícia. Os 2 preservativos tinham o mesmo DNA da pessoa que havia estupro e matado April. Logo, novas investigações foram feitas e uma nova mensagem, junto com fotos da parte de um corpo sem roupa, foram achados. E essas fotos elas foram tiradas com uma câmera Polaroid, onde o autor das fotos era a mesma pessoa que estava na foto, e ela se declarava ser o assassino. Todas essas informações e esses preservativos eles não apontavam nenhum suspeito, porque naquele momento não havia o DNA achado no banco de dados de criminosos registrados. O assassino queria brincar com a polícia, ele estava fazendo ali um jogo de gato e rato. E os bilhetes eles foram divulgados, até que um morador local disse que seu pai era o assassino. Era um homem que morava na região e também tinha um histórico de abuso sexual, e ele também tinha o hábito de falar querido e hahaha, como estava ali escrito no bilhete. E o cara também possuía um carro azul e também tinha uma câmera Polaroid. Era muita coincidência. Esse homem ele foi interrogado. E ele entrou em contradição durante o interrogatório, mentindo sobre o que ele fazia no dia do assassinato da April. Só que os testes de DNA deram negativo e a investigação voltou à estaca zero. Passando mais alguns anos, o assassino ainda continuava com aquele jogo doentio, deixando bilhetes e novas pistas para os policiais. Segundo as notícias da CNN da época, o assassino sempre deixava um preservativo usado e uma fotografia. E todos os DNAs encontrados nesses vários preservativos, eles eram do assassino de April. O FBI concluiu que o criminoso deveria ter uns 40 a 50 anos, ele aparentemente nunca devia ter saído da cidade e ele devia trabalhar, fazer compras e agir como uma pessoa normal. E o pior, ele poderia estar em qualquer lugar, do lado dos pais de April, do lado dos investigadores, do vizinho, de um amigo, ele podia estar próximo de qualquer um, o mais próximo do que se imaginava. Porém, a tecnologia ela estava avançando cada vez mais e novas técnicas e testes de DNA foram implementados. E logo foi desenvolvido um programa onde era possível identificar como seria o rosto de uma pessoa pelo seu DNA com o passar dos anos. Então foi criado uma imagem de um rosto com base nos DNAs encontrados. Ali, os DNAs nas cenas dos crimes. Só que ninguém foi localizado.
O tempo foi passando e nada mais acontecia, nenhuma pista levava a lugar nenhum. Só que a tecnologia não parou, ela foi avançando cada vez mais. Então foi desenvolvido a análise genealógica de DNA, onde você poderia pegar o DNA ali da cena do crime e analisar com os DNAs ali no banco de dados para poder encontrar pessoas que têm parentesco com o possível criminoso. 3 pessoas cadastradas no Banco Nacional de DNA tinham parentesco compatível com o assassino de April Tinsley. E um dos analisados tinha um irmão que se parecia muito com a imagem criada pela polícia. Logo, este método de traçar perfis de pessoas com DNA encontrado em cenas de crime mostraria o seu valor e seria aclamado pela justiça. Ou não, ou traria milhões de prejuízos jogados fora e seria um verdadeiro fiasco. Só o tempo iria provar. Então, em 15 de julho de 2018, 30 anos após o assassinato da pequena April, o mais novo suspeito foi encontrado através de uma investigação e relatos de vizinhos, o qual descreviam um homem mal-humorado que vivia de uma maneira isolada. A polícia começou a vigiar a casa deste homem, que era localizado na cidade de Graybill, no condado de Allen, a poucos quilômetros de Fort Wayne, lá em Indiana mesmo. Os detetives recolhiam frequentemente seu lixo de forma secreta a fim de localizar alguma prova, até que um dia foram encontrados preservativos com resto de sêmen. E estes preservativos eles foram analisados em laboratório para poder fazer o teste de DNA. Então, em um fatídico domingo, a polícia batia na porta da casa de John Miller, um ex-funcionário do Walmart, dizendo: "Sabe por que estamos aqui? Sabe por que queremos falar com o senhor?" O John ele estava surpreso, porém ele sabia o que os investigadores estavam fazendo ali. Durante o seu interrogatório, ele confessou ter sequestrado e estuprado Tinsley e depois ele sufocou ela até a morte. E ele falou que fez isso após a sodomização dela. E depois de tudo isso, ele jogou seu corpo na vala, o qual foi encontrado. Ele então foi acusado de sequestro, abuso sexual infantil e assassinato. Porém, durante seu julgamento em julho de 2018, ele se declarou inocente, contradizendo seu antigo interrogatório. Porém, ele seria julgado e, se fosse condenado, Miller sofreria a pena de morte. Então, para se livrar da pena de morte, John Miller ele se confessou culpado das acusações de sequestro e assassinato de April Mary Tinsley. A família de April queria a pena de morte para Miller, mas ele foi condenado a 80 anos de prisão em dezembro de 2018. A nova tecnologia de rastreamento genealógico por DNA foi aclamada e ganhou as manchetes da cidade de Fort Wayne e logo se espalhou por todo o país, desarquivando antigos casos sem solução. Então é isso, galera. Esse é mais um triste caso do Crime Lines, onde um homem sem escrúpulos, ele brincou com o sentimento de toda uma família e ainda jogou com a polícia depois do crime bárbaro que ele cometeu com uma inocente criança de 8 anos. Galera, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam e compartilhem. Dê aquela força pro canal crescer, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!